Boa noite, caros acadêmicos da disciplina de Biossegurança, professora Eliane falando. Em virtude de não podermos nos encontrar, ter os encontros presenciais, nós vamos hoje estar gravando esse pequeno áudio para que vocês possam estar aí revisando nossos conteúdos da disciplina. Então, nós já estudamos sobre a classificação dos agentes biológicos, já vimos que eles se classificam em quatro categorias, classe de risco 1, classe de risco 2, classe de risco 3 e classe de risco 4. Também aprendemos que quanto mais alta a classe de risco, mais agressivo esse micro-organismo é para o indivíduo, para o ser humano, não é isso? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a exposição aos agentes biológicos. Como que essa exposição ela acontece? A exposição aos agentes biológicos, eles são dispersos aí por via aérea, através da fala, da tosse, ou espirro. Sabe-se que hoje essa situação, essa condição aí, essa via de transmissão, aliás, ela é muito comum. Nós estamos vivendo um momento típico aí, de uma doença que é transmitida por via aérea, Então, assim, é uma das causas que está hoje, uma revolução no mundo, tudo por conta desse micro-organismo. Então, é necessário que os profissionais, nós conheçamos esses micro-organismos e saibamos a maneira correta de prevenção. Então, as vias de transmissão dos patógenos são o contato e a via aérea. Então, existe alguns vírus, como no caso desse, por exemplo, que mesmo não tendo contato com a pessoa diretamente, mas a própria via aérea, através da fala, do espirro mesmo desse indivíduo, ele pode estar contaminando o ambiente, não é isso? Então, aqui eu coloquei essa pequena tabela, com doenças transmitidas por gotículas, por aerosol, doenças que são transmitidas por gotícula e mais contato, Aqui mais uma vez, Então, algumas doenças que são transmitidas por aerosóis. Então, qual a diferença entre esses aerosóis e essas gotículas? Os aerosóis e as gotículas são diferentes, muito embora parecidos. Então, as gotículas, elas são partículas, porém elas são maiores, elas aí podem atingir a via respiratória alta, ela é pesada, então quando eliminada ela logo cai ao chão. Já o aerosol, ele é um pouco mais perigoso, vamos assim dizer, por ser pequeno, por ter uma capacidade de permanecer por longo período aí no ambiente, podem ser inaladas e podem também penetrar mais profundamente aí o trato respiratório. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos que utilizamos na biossegurança, como aqui a infecção cruzada. A infecção cruzada, como o próprio nome já nos dá uma noção, é aquela que ela é transmitida de paciente para paciente, ou paciente para profissional e ou vice-versa, profissional-paciente. Então, é muito comum em ambiente hospitalar e é necessário que o profissional ele tenha esses cuidados, ele toma esses cuidados para evitar de se contaminar ou levar a contaminação para o próprio paciente. Então, a infecção hospitalar hoje, elas representam um grande problema de assistência médica devido à alta incidência. Existem muitos casos de infecção hospitalar. Ela leva à letalidade, então, assim, muitos casos de pacientes que adquirem infecção hospitalar vão a óbito, Ocorre por conta da infecção hospitalar o aumento de internação. Então, os custos hospitalares eles vão aí aumentar referente ao tratamento desse paciente. Então, o paciente que ele vai fazer um determinado procedimento e ele acaba adquirindo uma infecção, ele vai ficar internado por mais tempo nesse ambiente, nesse hospital. E os custos também vão aumentar, fora que ele ainda corre o risco de adquirir outras consequências em virtude desse tempo lá, Então, elas são mais frequentes e importantes complicações ocorridas em paciente hospitalizado. Então, são as complicações mais frequentes que acontecem no meio de pacientes que ficam aí hospitalizados, No Brasil, estima-se que 5 a 15% dos pacientes internados contraem alguma infecção. Então, esse número é alto, não é isso? Então, o crescimento ocorre de 5 a 10 dias o período de internação. Quanto mais tempo esse paciente ele fica internado,
mais aí ele vai ter risco, né, de ter infecção, e quanto ele tem essa infecção, esse período de internação dele também vai aumentar. E ainda continuando sobre nossos conceitos, falamos agora sobre o que é essa limpeza. Na verdade, são conceitos aí que estão dentro, que vão servir aí, né, e que vão ajudar a diminuir esse risco de infecção, né? Então, a limpeza, que é um processo de remoção de material estranho de superfície e objetos, normalmente feito com água e sabão. A degermação, que é a remoção ou redução do número de micro-organismos da pele por meio químico e ou mecânicos. A asepsia, que é um conjunto de procedimentos aí que visa impedir a penetração de micro-organismos no local que não os contém. Então, essa asepsia, ela é esse conjunto de procedimento que é realizado em um material, por exemplo, em um ambiente, em uma sala, né? Então, geralmente é utilizado em locais inanimados. E a antisepsia, que é a inibição do micro-organismo em tecidos vivos. Então, ela é feita para diminuir os micro-organismos aí, para inibir esse crescimento. É feita em pele, é feita em mucosa, é feito antes de procedimentos. A desinfecção, que consiste na destruição ou remoção de micro-organismos presentes em material inanimado, e a esterilização, que é a destruição de todas as formas de vida. Então, aqui nós falamos de material, tá, pessoal? Então, esse procedimento aqui, de esterilização, degermação, nós fazemos em material, não em pele, não em indivíduo. Então, a Organização Mundial da Saúde, por meio da Aliança Mundial da Segurança do Paciente, ela tem dedicado esforços na elaboração de diretrizes e estratégias de implantação de medidas visando a adesão à prática de higienização das mãos. Então, para que tudo isso? Tudo isso para diminuir as taxas de infecção hospitalar. Então, a higienização das mãos, ela é um método aí, pessoal, mais simples, mais barato, mais aqui eficaz, né, contra as infecções, na prevenção das infecções hospitalares. Ela precisa ser aderida. É uma necessidade que nós, profissionais, venhamos a aderir essa higienização das mãos com frequência. Logo após, também, né, foi criado um Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído pela Portaria número 519 em 2013, que teve como objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. E aí, mais uma vez, aqui a imagenzinha das mãos, né? Mãos limpas salvam vida. Então, mais uma vez, vamos frisar que é o procedimento mais simples e mais eficaz contra as infecções. As nossas mãos, por que as nossas mãos, elas são aí, pessoal, precisam ser higienizadas? As mãos, elas se constituem a principal via de transmissão desses patógenos. Então, nós levamos esses patógenos, esses micro-organismos, essa infecção para o paciente, e nós trazemos também para nós. Então, é necessário que tanto eu previna o meu paciente, quanto a mim mesmo, enquanto profissional. Então, a pele, ela alberga, né, dois tipos de populações aí de micro-organismos. Vamos dizer assim, os bons e os ruins, que é a microbiota resistente, que é aquela que ela faz bem para o organismo, porém, quando ela está aumentada, né, ocorre aí o desconforto, é preciso, né, diminuir. E a microbiota transitória, que é aquela que eu adquiro quando eu me encosto num balcão, quando eu pego num paciente, quando eu vou pegar num objeto contaminado, então eu vou adquirindo a microbiota transitória. E essa é que precisa ser eliminada através da higienização das mãos. Então, aqui eu botei, pessoal, alguns micro-organismos, exemplo, né, de micro-organismos que são aí, que fazem parte, né, dessas microbiotas e que são aí relevantes em ambientes hospitalares, né? Algumas nomenclaturas. Aqui eu enfatizei um pouquinho porque que as infecções, elas realmente são aí maiores, né? Em ambiente de terapia intensiva, em UTI, né? Então, a UTI, ela tem um maior número de volume de trabalho, ela tem presença de pacientes graves, ela tem os pacientes que estão em UTI, geralmente são pacientes que ficam lá por tempo prolongado, estão em uso de
antimicrobiano. Então, esses fatores, eles fazem com que o risco de infecção ele seja aumentado nesse ambiente. Então, a higienização das mãos ela tem por finalidade aí remover sujidade, remover a oleosidade, as células que descamam a todo momento da nossa pele. Nossa pele ela está o tempo todo se renovando as células. Então, é preciso que essa higienização das mãos ela ocorra com frequência para que não venha a ocorrer aí, nós não venhamos a levar contaminação na nossa pele, nas nossas mãos, não é isso? Aqui eu coloquei quem deve higienizar as mãos, e aí todo trabalhador, né, pessoal, que entra em contato de maneira direta ou indireta com o paciente, trazendo aqui para a área da saúde. E mesmo antes e após algumas coisas que nós fazemos no dia a dia, como ir ao banheiro, como fazer nossas refeições. Então, são situações que são indicativos de aí o uso, né, da água e o sabão. Aqui eu coloquei, né, algumas situações que a gente pode depois estar vendo. E aqui no final, essa pequena atividade para que vocês possam fazer. Deixem no caderno até eu ter uma posição da coordenação, como que eu vou fazer para corrigir tudo isso, tá? E façam direitinho, aproveitem. Se não tiver tudo que vocês precisam saber na aula, pesquisem, busquem fonte segura e é isso aí, bons estudos e eu espero em breve, né, podermos estar juntos novamente. Boa noite, um abraço, feliz Páscoa.